Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Muito bem, estamos no ar com o programa Independência, a voz da recuperação. Hoje no ar aqui estarei só eu, André Canóbel está com algumas situações pessoais que ele vai resolver lá. Opa, velho, deixa eu parar com essa abertura aqui que eu tô atrapalhando a mim mesmo. Legal, o negócio entra num loop aqui, começa a falar sozinho. Programa Independência, hoje eu tô sozinho aqui, André Canóbel não vai poder participar hoje do programa Independência, ele está com uns assuntos pessoais para resolver e tal, mas em breve André Canóbel estará de volta conosco aqui no programa Independência. E hoje eu tenho uma convidada muito especial da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Daqui a pouco eu vou apresentá-la e tal, ela vai contar as suas experiências em recuperação e também falar um pouco de como foi a ativa dela, como foi as suas bebedeiras, enfim, né? Vamos bater um papo bem ao nível do programa Independência, do jeito que a gente faz aqui, que aqui a gente não tem conversinha fiada, não. Aqui a gente fala de álcool e droga, não? Álcool, droga, problema de emocional, enfim, né? O programa Independência é justamente por isso, para se ficar independente, né, de álcool e droga e tal. Maravilha. Então, antes de começar o programa, vamos de música. Eu vou tocar justamente essa música da nossa abertura. Flerte Fatal do Ira com vocês. Curtam aí, programa Independência, a voz da recuperação. Legal, muito bem. Essa é a nossa música da abertura do programa Independência. Nós escolhemos essa música justamente porque o flerte fatal é o flerte do dependente com a droga, né? Esse flerte que é flerte fatal que ele fala é justamente esse namoro, essa paquera que existe entre o usuário de droga e a droga. E realmente, para a pessoa que tem a doença da dependência química, que é um adicto, o uso de droga com certeza será fatal, né? Por isso que ele canta isso aí. Então, maravilha. Hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui no estúdio. Ela vai se intitular de Pedrilha. É o nome que ela quis escolher para falar aqui. Então, seja bem-vinda ao programa Independência. Pedrilha, o seu microfone já está aberto. Você pode dar um alô, pode falar com a gente. Esse microfone que está aí na sua frente, tudo bem? Seja bem-vinda ao programa Independência. Não está funcionando o microfone? Deixa no microfone isso e pode falar que a gente te ouve. Oi, boa tarde. Hoje eu vim compartilhar um pouco do que eu passei com a dependência e também explicar um pouco sobre como funciona a mente das pessoas que são adictas, usuárias, alcoólicas. Enfim, como que é a mente de um dependente e como que é a mente de uma pessoa que não é dependente. Muito legal, Pedrilha. Bacana. Você é uma membro de Alcoólicos Anônimos, concorda? Sim. Você frequenta as reuniões lá de 12 passos e tal, e é isso que tem funcionado para você. Você tem evitado esse primeiro gole, está limpa e sóbria, concorda? Sim. Legal. Então depois você vai falar um pouco sobre recuperação também, mas eu acho que os nossos ouvintes também gostariam de saber o que aconteceu com você na sua ativa. O que te levou a chegar hoje em dia em Alcoólicos Anônimos? Como foi esse seu uso de bebida, né? Eu conheço você é minha amiga pessoal, mas eu conheço a sua história, mas a galera não conhece. Então eu queria que você falasse um pouco de como você bebeu, como foi isso pra você, se isso desenvolveu alguma doença, se aconteceu alguma coisa com você, se você foi internada, se não foi internada, enfim, né? O microfone tá aberto aí pra você falar um pouco da sua experiência lá na ativa.
Então, na verdade, eu experimentei o primeiro gole, eu tinha 19 anos. E o alcoolismo, né, ele é uma doença oculta e prematura que se manifesta a partir do primeiro gole, né? E ele não escolhe raça, nível, cor e etnia, enfim. Aí eu experimentei isso, foi uma cerveja, na verdade eu não gostei muito. E aos finais de semana eu tomava um copo de vinho, enfim. E eu era uma usuária de álcool ocasional, né? Porque existem vários tipos de usuários. Tem o ocasional, tem o usuário que usa todo dia. Na verdade, agora não estou lembrando muito bem os nomes. Não tem problema, mas fala do seu jeito. Existe vários tipos. E eu era uma pessoa que usava de vez em quando, tipo, tomava um copo de vinho, a gente saía em 4 amigas, a gente pegava 1 litro de vinho e dividia em 4 pessoas, dava um copo para cada um. E no decorrer do tempo eu tive um relacionamento. E nesse relacionamento fiquei bastante tempo com essa pessoa e a gente foi um dia viajar, era uma segunda-feira, 2:30 da tarde, e a gente estava viajando para ir para Piracicaba e a gente sofreu um acidente na Canela Forte com a Rodovia do Açúcar, onde essa pessoa acabou perdendo a perna e a gente se mudou para outra cidade. E nesse lugar onde eu mudei, eu morei do lado de um bar e a gente entrou em depressão, tal, eu e ele, e eu comecei a fazer uso do álcool contínuo, né? Daí, na verdade, ele não aceitou e pediu para fazer uma escolha, né? E eu falei que eu escolhia ele, enfim, mas na verdade eu não consegui estacionar meu uso do álcool. Aí a gente se separou, eu tomei uma decisão, falei, agora eu vou mudar de vida, né? E em vez de voltar para Capivari, eu voltei para Capivari e fui morar em outra cidade, na cidade de Campinas. Aí você tinha se separado, se divorciado do seu amor? A gente estava separado. Então seu primeiro gole foi aí? Não, meu primeiro gole foi com 19 anos, mas quando eu comecei a usar o álcool, foi a partir de 2011. Entendi. Eu comecei o meu uso contínuo. Entendi. E o meu uso foi de 2011 a 2013. Eu comecei a beber compulsivamente, onde eu cheguei a tomar 6 litros de vodka por dia. Ô, louco, Pedrilha. Na verdade, ninguém... Que sede, hein? Eu entrei numa vida assim, que foi um submundo, na verdade. O álcool fazia parte da minha vida já, entendeu? E é difícil acreditar nisso, mas eu pegava às 6:30 da manhã, eu ia na porta do bar, eu tomava 1 copo, 2 copos, 3 copos, enfim, tomava o dia inteiro até 11:30 da noite, que é a hora que o bar fechava. Aí eu tinha o litro da madrugada, não conseguia mais dormir, meu organismo foi ficando resistente, né, à bebida, então na verdade não fazia mais efeito. Daí uma pessoa da minha família percebeu que eu estava ruim, que isso ia acabar fazendo mal para mim no futuro e resolveu intervir, né, onde eu tive minha primeira internação. Minha primeira internação foi no ano de 2013, no final de 2013, eu saí no final de 2014, foi uma internação de 11 meses e eu consegui ficar limpa esses 11 meses que eu estava internada e 7 meses na rua, né? Aí
o que aconteceu foi que eu fui me desafiar, entendeu? Eu achei que eu podia experimentar o primeiro gole de novo e que eu não ia ficar viciada, porque fazia tempo que eu não bebia. Quanto tempo você ficou nessa primeira internação, Pedrilha? Eu fiquei 11 meses. 11 meses. E 7 meses sóbria na rua. Digamos assim, liberdade. Sim. É, certo. E foi um... Mas o que aconteceu? Que de repente deu um clique na sua mente que você resolveu tomar um primeiro gole novamente? Foi um dia que eu tava andando de carro, aí eu comecei a passar pelos lugares onde eu frequentava, né? Os lugares de ativa. E comecei a lembrar de tudo, tal. Aí eu peguei e falei, eu acho que eu vou beber, né? Daí eu peguei e comecei a tomar essa decisão, só que foi uma decisão tipo... Sabe quando a gente pensa assim, sem a gente querer pensar? Aí foi assim, eu tava pensando e eu peguei, parei num lugar que ninguém ia achar eu lá e pedi, né? Eu pedi um copo de vodka e só que na hora veio o arrependimento. Na hora que eu tava bebendo mesmo já veio o arrependimento. Eu chorei nesse dia e falei assim, não acredito que eu fiz isso, né? Porque você sabia onde você ia parar de novo, né? Não, na verdade eu não sabia, porque... Só que eu conheci o programa, né? Eu conheci o programa dos 12 Passos. Entendi. E quando a gente conhece o programa dos 12 Passos, a gente nunca mais bebe com a consciência limpa. Porque a gente sabe de onde a gente veio, para onde a gente vai parar, enfim. Aí eu comecei o uso compulsivo de novo. Aí passaram-se alguns meses, eu tive a minha segunda internação. Nessa internação eu fiquei 3 meses e consegui, né, manipular a minha família, falando que eu estava bem. Para sair da internação, para voltar para casa. Exatamente. Entendi. E para deixar vocês cientes, gente, os dependentes de álcool, ou cocaína, ou crack, ou qualquer tipo de droga, eles conseguem facilmente manipular as pessoas, entendeu? Porque eles têm um poder de persuasão muito forte. Manipuladores, né? Exatamente. Verdade. E na verdade eu manipulei e hoje eu me arrependo disso, mas enfim, eu saí. Daí eu conheci uma pessoa nessa clínica também e essa pessoa, ele estava limpo e eu falei, eu abri o jogo com ele, eu falei, eu não quero parar de beber, eu vou beber de final de semana. Daí foi que eu comecei a beber só de final de semana. Mas aí ele teve uma recaída e a substância que ele usava era diferente da minha, né? Então nunca ele usou perto de mim a substância dele de preferência. E aí a gente se afastou, ele se internou de novo, ele foi uma pessoa que teve também algumas internações. E aí eu peguei, nessa época eu fiquei limpa, né? Aí eu resolvi parar de beber porque eu tinha 2 amigas, na verdade foram 2 amigas que sobraram, né? Porque as minhas amizades foram se separando, porque quando a gente tá bem, todo mundo quer estar bem junto com a gente. É verdade. Só que quando a gente tá mal, as pessoas se afastam, né? E essas 2 amigas minhas, elas foram na minha casa um dia, foi num domingo, falaram, Dani, a gente veio chamar você para comer um lanche. Daí eu peguei, desculpa. Sem problema, continua, companheira. Daí elas falaram, a gente veio te chamar para comer um lanche. E na verdade eu falei, não tô com fome, né, gente? Porque eu tava no meu uso de álcool, né?
E o álcool, ele se transforma em açúcar no sangue. Então, raramente as pessoas que bebem têm fome, entendeu? É verdade. Quando eu bebia, eu também não tinha fome, não. Ficava direto só na cachaça. Exatamente. E eu, como eu bebia bebida destilada, ela tem um nível maior de álcool. Então, ela vira açúcar muito rápido no sangue. E o açúcar, ele sustenta. Então, por esse motivo, as pessoas que bebem álcool não têm fome. Verdade. Aí, eu falei, gente, eu não tô com fome. Não, mas vamos pra gente conversar, tal. Daí até que eu aceitei e fui. Aí elas pediram pra mim, Pedrilha, olha o jeito que você tá ficando, vamos dar um jeito na sua vida. Por que você não resolve tomar uma água com gás? Toda vez que você pensar na bebida, a gente gosta de você. Daí eu falei, tá bom, vou tentar. E foi aí que eu peguei e tentei. E eu consegui durante quase um ano. Nossa, que legal. Foi quase um ano. É bacana, né? Eu consegui sem intervenção de familiar nem clínica. Tá, antes de você continuar, Pedro, eu conheço a próxima internação sua é de mais tempo, depois a gente vai falar sobre isso. Eu vou dar uma quebradinha aqui pra gente fazer em blocos, né? E eu vou botar aquela música que você sugeriu, que é a música da Pitty. A música da Pitty chamada Na Sua Estante. Legal. Tem tudo a ver com recuperação, né? Ela fala de um envolvimento emocional, mas pode ser transferido para dependência química também, né? Na verdade, eu vi um depoimento sobre essa música e ela fala sobre um relacionamento e sobre o vício dela e desse relacionamento também, onde essa pessoa estava indo parar e ela estava indo junto. Uma dependência emocional mesmo, Sim. Né? Mas tem tudo a ver com recuperação. Muito legal você ter lembrado dessa música, viu, Pedrilha? Antes, porém, eu vou fazer aí, agora já virou uma regrinha aqui do nosso programa Independência, que a gente lê as reflexões diárias das Irmandades. Então eu vou ler as reflexões, a reflexão diária da Irmandade de Alcoólicos Anônimos para o dia 1º de março. No dia 1º de março diz assim, funciona, realmente funciona. Deixa eu só dar uma parada nesse cara aqui, pronto. Funciona, realmente funciona. Quando consegui ficar sóbrio, no início eu tinha fé somente no programa de Alcoólicos Anônimos. Desespero e medo mantiveram-me sóbrio e talvez um atencioso e severo padrinho ajudou-me. A fé em um poder superior veio mais tarde. Esta fé chegou lentamente a princípio, depois que eu comecei a ouvir os outros compartilhando nas reuniões suas experiências as quais nunca tinha enfrentado sóbrio, mas que eles estavam encarando reforçados por um poder superior. Desse compartilhar veio a esperança de que eu também poderia conseguir um poder superior. Com o tempo, aprendi que um poder superior, uma fé que funciona sob qualquer condição, é possível. Hoje, esta fé, mais honestidade, uma mente aberta e boa vontade de praticar os passos do programa dão-me a serenidade que procurava. Funciona. Realmente funciona. Legal. Por que eles estão falando aí de poder superior? Porque o mês de março, na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, eles separam os passos pelos meses. 12 passos, 12 meses. O mês 3, que é o mês de março, eles começam a falar sobre o terceiro passo. O terceiro passo fala que viemos a criticar, não. Entregar, né? É o passo da entrega, né? Entregamos nossas vontades e nossa vida aos cuidados do poder superior conforme o concebíamos. Né? Então ele fala bastante dessa entrega ao poder superior. Maravilha. Mandar um abraço aqui o companheiro Vanderlei.
me pediu, ele esteve em Promissão, não é, Vanderlei? Só um segundinho que eu vou abrir aqui o meu zap, que ele falou direitinho o nome da cidade que ele esteve lá. Exatamente, ele esteve em Promissão, interior de São Paulo, conheceu lá a Irmandade, o pessoal lá não teve reunião, mas eles fizeram reunião na calçada. Então ele tá mandando um abraço, um beijo para todos os companheiros lá de Promissão, São Paulo. Eles estão aí através do redealternativacapivari.com.br, que é o nosso link para quem não é da cidade poder ouvir o programa Independência. Abraço, Vanderlei, e abraço aos companheiros de Promissão. Pete, na sua estante ao vivo para vocês aqui no programa Independência, a voz da recuperação. Quem quiser acompanhar o programa pelo aplicativo, é só ir na sua Play Store e baixar lá Novo Alternativa FM. Vai aparecer o loginho aí da Rádio Alternativa. Você baixa, ele é super leve, super fácil de rodar. Você ouve em qualquer lugar através do seu celular, não precisa nem ter Wi-Fi, ele pega super bem. Legal. Voltamos então ao segundo bloco. Estamos aqui com a companheirinha Pedrilha da Irmandade de AA, Alcoólicos Anônimos. Ela já contou tomava 6 litros de vodka por dia, companheira. Você tinha uma sede monstra, hein, fia? Legal. Tudo bem, ainda bem que parou com isso aí, né? Legal. Aí você teve a segunda internação, aí você ficou 1 ano sóbria. Isso. Aí o que aconteceu foi o seguinte, estava naquela época de chikungunya, dengue, e eu tive um problema de saúde, né? Onde eu comecei a sentir meu corpo formigar e adormecer, e eu comecei a passar muito mal. Aí eu fui pro médico, daí ele falou, não, isso é chikungunya, não, isso é dengue. E na verdade não era nada disso, então começou a atrofiar o meu corpo. E eu não estava fazendo uso de álcool, né? Aí eu fui no meu médico e ele falou que isso era abstinência e continuou, o problema foi continuando. Até que eu fui em um outro médico e o médico achou que eu estava tendo um derrame. Nossa! E ele falou que era para me procurar um neurologista. E já que eu fui no neurologista, o neurologista falou quais os sintomas que eu senti quando começou isso, né? Daí eu falei, eu tive ânsia de vômito, daí começou a adormecer um dedinho, depois a mão, depois o pé. E daí comecei a ficar atrofiada, daí ele pegou e falou pra mim que provavelmente eu tinha uma doença chamada polineuropatia alcoólica. Polineuropatia? Exatamente. Nossa. E essa doença, ela dá em diabéticos e pessoas que usam álcool, né? Existe a poliomielite, né? Que é uma paralisia infantil. E a polineuropatia também é uma paralisia. E para explicar melhor como que é isso, é assim, o nosso corpo ele é formado de vários nervos, e esses nervos eles são como uns fios de força. Daí imaginem um fio que ele está desencapado. Certo. Daí o que o álcool... dando curto-circuito. O álcool fez, ele tirou a capa dos meus nervos. E aí começou a dar choque em tudo. Nossa. E por conta disso, eu fiz um exame chamado eletroneuromiografia e eu tava com os membros superiores e inferiores, todos estragados, né? Daí deu 21% de funcionamento dos nervos. Nossa, Pedrilha. E aí você ficou como se fosse paralítica, você ficou na cama? Sim, eu fiquei na verdade, de uma pessoa dependente, eu não conseguia andar. Nossa, eu não conseguia usar as mãos, e eu sentia choque, eu não conseguia tomar banho sozinha. E nessa parte a minha mãe, foi ela que me ajudou muito. Ela dava banho, ela dava comida, ela me trocava.
E foi provavelmente mais ou menos uns 11 meses desse jeito. Nossa. E eu consultei 3 neurologistas e os 3 falaram que talvez eu não sobrevivesse, e se eu sobrevivesse eu ia ficar deficiente física, né? Só que algumas pessoas me ajudaram muito com cultos em casa, falavam de Deus, e muitas pessoas oraram por mim também, né? Isso ajuda, né? E ajudou muito. E inclusive teve uma pessoa que foi em casa e falou assim, que na verdade era uma coisa que eu já sabia, né? Eu sei que Deus tem uma missão para todo mundo. E essa pessoa falou assim, você vai voltar ao normal porque você tem uma missão, né? E falou assim, só que vai demorar um pouco. E não, aí eu peguei e fiquei esperando voltar ao normal e fui andando aos poucos, usei bengala. E daí, quando eu comecei a andar, eu comecei a ir nesse mesmo bar que eu bebia e ficava lá conversando com a menina, né, tal. E daí um dia o que aconteceu foi que a gente resolveu fazer uma marula caseira lá. Ai, ai, ai. Aí quem que fez foi eu que ajudei a fazer. E a pessoa falou, toma um pouco. Eu falei, não vou tomar, senão vou voltar a beber. Eu sabia que eu ia voltar a beber se eu tomasse. Só que daí eu peguei e resolvi tomar. Tomei um pouquinho só. A marula é feita de vodka, né, com chocolate, enfim. E a vodka era a minha bebida de preferência. Aí no outro dia eu tava tomando já 1 litro de vodka de novo. Voltou tudo ao que era antes. Sim, só que tinha uma diferença. Antes da minha primeira internação eu conseguia beber vários litros porque eu não tomava medicamento. Ah, entendi. Agora mas você estava tomando os remédios fortes. Eu estava tomando vários remédios. E remédios fortes, tarja preta, nossa, tipo Neosine, clonazepam. Porque meu organismo ficou resistente por causa do álcool, então não era qualquer remédio que fazia efeito. E eu comecei a misturar a bebida com remédio, enfim. E daí já pouco, tipo, já não era 6, era 2, 3 litros quase. Daí eu já não conseguia mais, entendeu? E aí foi onde eu tive a minha outra internação. Essa internação foi muito ruim para mim, porque foi um período onde o meu avô estava muito doente, ele tinha Alzheimer e ele tinha passado por um AVC. E a minha mãe estava vendo uma intervenção clínica de novo, onde eu fui parar lá em São Bernardo do Campo, numa clínica chamada Lacan. E é uma clínica psiquiátrica lá, né? Tem dependente e tudo, mas tem pessoas psiquiátricas. E esse lugar aí foi um lugar que não me ajudou nem um pouco, muito pelo contrário, eu fiquei revoltada lá dentro. E tipo, eu não achava justo. E nesse período que eu fui pra lá, o meu avô faleceu. E o meu avô foi quem me criou. E eu sempre morei muito com carinho ele. Por ele e tal. Exatamente. E me avisaram só depois que já tinham enterrado ele. E eu fiquei muito chateada, assim. Mas enfim, passou. E por quanto tempo você ficou essa foi a última internação sua, não? Não, essa foi a penúltima. Foi a antepenúltima. Você também é teimosa, hein, Pedrilha? Foi a terceira essa. Certo. Essa internação durou 45 dias, porque como era uma internação pública, eles não mantinham as pessoas por muito tempo, só que parecia que foi muito mais longa que isso, entendeu? Entendi. E aí eu saí dessa internação, passei o Natal em casa, saí uma semana antes do Natal, no ano de 2016. Aí eu peguei e saí de lá. Aí eu continuei o meu uso do álcool. Eu não tinha vontade de parar de usar o álcool, gente, pra falar a verdade.
o álcool era uma coisa que me satisfazia, que virou um companheiro de todas as horas. Tipo, eu queria morrer bebendo, eu passava uns pensamentos suicidas na cabeça, uma coisa bem estranha, assim, meio complexa. Eu acho que só quem é usuário de álcool ou outra droga sabe do que eu tô falando. Ou quem é um codependente, né, que são familiares de pessoas que usam, que devem saber o que é isso que eu tô falando. Então, tinha várias coisas que aconteciam quando eu usava álcool. E aí ele me dava um prazer momentâneo, tipo, que eu não precisava de mais nada, né? Aí eu tive outra intervenção da minha família, onde eu conheci uma outra clínica, e essa clínica era em Alumínio, e lá eu fiquei. Eu entrei no dia 13 de abril de 2017, para vocês saberem, e eu saí de lá dia 9 de junho de 2019. 2 anos quase. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Sim. Internaçãozinha leve, hein? Rapidinha. Então, foi uma internação. Essa internação foi uma internação que eu vi pessoas se suicidando lá. Uma pessoa se suicidou, que estava há 13 anos limpa. E a dependência é uma doença traiçoeira, entendeu? Ou seja, a gente, vamos supor, eu recaí algumas vezes, como eu falei, que eu tive várias internações, essa foi a última. E quando a pessoa recai, vem um peso na consciência. E da pessoa não tem pessoas que não admitem que foi capaz de ter recaído, e é onde acontece o suicídio, entendeu? E não se conforma com o fato, né? Não se conforma e também não quer saber, fala, não acredito que eu fiz isso, e não quer ficar internado, não quer se recuperar, então eles acham a saída na morte. Eu tentei também, eu acho que todo mundo já tentou, não sei, mas das pessoas que eu conheci tentaram com remédio, tentaram se enforcar. Entendi. Então, nessa clínica eu passei por muitas pessoas, né? E porque a internação normal ela é de 8 meses. E eu tive uma saída onde depois de 8 meses eu bebi uma vez, no terceiro dia que eu estava em casa, aí eu voltei para lá, aí eu fiquei mais 1 ano, aí depois eu peguei e fiquei mais 9 meses, por isso deu 2 anos e meio. Entendi. Aí eu aprendi muita coisa nessa clínica e eu queria compartilhar um pouco do que eu aprendi. Eu vou dar uma cortada a você, desculpa cortar você, que essa parte eu acho bem legal, você já compartilhou isso comigo, são informações muito bacanas que Pedrilha vai passar pra gente agora, mas eu vou dar uma cortada pra gente fazer mais um bloco, e eu vou tocar pra vocês uma banda chamada The Flanders, uma música chamada Um Dia Perfeito, que tem muito a ver com os últimos dias de ativa desse locutor que vos fala também. Eu me identifico muito com essa música. Então ouçam aí The Flanders, Um Dia Perfeito. Participar do programa Independência pelo WhatsApp 996501063 ou 3492-3717, que é o telefone aqui da Rádio Alternativa. Vocês podem ligar, tiver alguma pergunta aí para a companheira, com uma experiência, né, muito interessante no alcoolismo, né? Companheira Pedrilha, estamos de volta. Deixa eu ligar seu microfone, você já está aberto aí para o ar. Então estávamos então na última internação sua, e aí você teve vários aprendizados a respeito da doença da adicção e do alcoolismo, que você ia dividir com os nossos ouvintes. Sim, boa tarde de novo, gente. E
Na verdade, nas clínicas que eu fiquei, a gente tinha os terapeutas e pessoas que tinham conhecimento e aprofundado, né, em dependência química, alcoólica. E eu queria compartilhar com vocês uma informação bem importante que, na verdade, na maioria das vezes as pessoas não sabem. Existem 2 tipos de cérebros, né? Existe, por exemplo, o meu e o do meu companheiro aqui. E suponhando que ele fale assim: oi, Pedrilha, vamos tomar uma cerveja. Eu falo: vamos, né? E aí a gente vai, só que o meu cérebro é um cérebro de um adicto, de um alcoólico, ele é falho. Vou explicar como. Existem dentro do nosso cérebro os neurônios e os neurotransmissores e os neuroreceptores. Então, esses neurônios do cérebro normal, eles são todos juntos. E do cérebro do adicto, do alcoólico, ele é falho, ele é um neurônio longe do outro. O espaço sináptico é maior do que uma pessoa normal. Sim, suponhando-se que tenha várias bolinhas dentro da cabeça da gente. O da pessoa normal é um monte de bolinha junta. Entendi. E o da pessoa que é alcoólica ou adicta é várias bolinhas separadas. Certo, é um bom jeito de entender a coisa. Sim. Entendi. Aí, o que acontece? A pessoa que tem as bolinhas juntas, que são os neurônios, são as pessoas normais. São as pessoas normais. Elas tomam uma. Aí ele toma uma cerveja ou uma vodka ou a bebida dele que ele quer tomar, né? E daí o neurotransmissor, ele já tem uma reação de passar para o neuroreceptor. E daí o neuroreceptor recebe a informação de que ele está tomando essa bebida e o cérebro dele começa a liberar a endorfina, a serotonina, a noradrenalina, que são os... São os hormônios de prazer. São os hormônios de prazer, de satisfação. O cara se sente saciado, fica numa boa. Sim. E enquanto o alcoólatra se lasca. Na verdade, o meu neurônio é falho. Por quê? Porque os neurotransmissores não conseguem passar a informação para os neuroreceptores tão rapidamente. Aí, conforme eu tomei um copo, eu não vou conseguir sentir o prazer, entendeu? Porque eu não vou liberar serotonina, noradrenalina, endorfina, etc. e tal. Aí eu vou querer mais. Daí o meu cérebro vai pedir mais, porque ele não está reconhecendo o prazer. Enquanto o cérebro aqui do meu companheiro está reconhecendo mais de uma vez, porque ele já tomou uns 2, 3 copos. Aí ele olha para mim e fala: vambora, chega. Ele fala: nossa, já deu para mim, né? Tipo, por quê? Porque o cérebro dele já saciou o corpo dele com o prazer. Mas eu falo: não, vamos ficar mais um pouco. Por quê? Porque o meu cérebro não conseguiu atingir o prazer. E aí o que acontece? Quando o cérebro da gente tenta liberar esses hormônios do prazer e não consegue, ele começa a liberar uma substância chamada cortisol. O cortisol é uma substância da depressão, falando assim, para entender mais isso mesmo, fácil. É o hormônio da depressão. Aí, certo? O cortisol pega e começa a agir no nosso organismo. Aí ele traz a tristeza, a agressividade, o choro, todas as coisas ruins, entendeu? Por quê? Por isso que existem pessoas que são agressivas quando bebem ou quando usam drogas, entendeu? Porque elas, na verdade, liberaram muito cortisol e cada pessoa tem uma personalidade diferente. Eu, por exemplo, eu era a pessoa triste, então eu bebia para ficar triste. E eu conheço outras pessoas que bebem e ficam agressivas, e acredito que cada um de vocês que está ouvindo vão se identificar com alguma dessas pessoas tipo de reação. Com um tipo de reação. Então o alcoólico, o cara que tem independência no álcool, ele não consegue parar de beber. Ele começa a tomar uma e ele fala: pessoal, vamos pegar mais uma caixa. Eu era esse cara.
Eu falava, não, chega, o pessoal já chega, quer ir embora do churrasco. Não, vamos fazer uma vaquinha, vamos pegar mais uma caixa, vamos continuar, tá legal aqui e tal. Sim, é isso mesmo. Verdade mesmo, isso aí. E é por quê? Porque a gente não consegue atingir o prazer, né? E substituindo esse prazer, assim, desses hormônios, tem gente que toma reposição de hormônio, tem gente que faz exercício físico, procura outras formas de liberar prazer, porque a bebida e a droga, ela dá o prazer no início, quando a gente começa a usar. E é bem pouco perto de ser comparado a uma pessoa normal, entendeu? E é desse pouco prazer que a gente se vicia. Por isso que fala que se manifesta a partir do primeiro gole, do primeiro trago. Verdade. O cara toma o primeiro, a doença dele desperta. Ela já age. Por quê? Porque daí o organismo dele já começa a reconhecer uma coisa diferente e tal, que está acontecendo no corpo. Verdade mesmo, isso aí, Pedrilha. Aí, o organismo da gente, ele tenta maquiar, né? Tipo, por uns momentos. Então, as pessoas que são usuárias, elas falam assim: não, eu não tô bebendo muito, eu paro quando eu quero, tal, eu tenho controle. E daí onde vem o princípio da humildade, né? Que o primeiro passo é a admissão. O passo da admissão é admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção ou nosso vício e que a nossa vida tinha se tornado incontrolável. Ou seja, o primeiro passo para a sua recuperação é você admitir que a sua vida se tornou incontrolável e que você não consegue mais viver sem o álcool. E eu digo sem o álcool, sem a sua droga de preferência. Por quê? Porque o alcoólatra ou alcoólico ou o adicto não é aquele que usa de final de semana ou todo dia, é aquela pessoa que usa sempre. Tipo, tem gente que fala, não, eu não sou alcoólatra, eu só tomo depois do serviço. Mas a pessoa tem a necessidade de tomar depois do serviço. Então, é só o nível de quantidade que muda. Mas o vício é o mesmo. A pessoa é alcoólatra. Por quê? Porque ela tem a necessidade de tomar um copo, uma dose ou um trago, que seja todo dia, ou tem um uso esporádico, que é o de final de semana. Não, eu só bebo de final de semana, mas ele tem que ter de final de semana. Todo final de semana, né? Exatamente. O cara não consegue ficar sem. Da sexta-feira já vai dando aquele comichão no cara no serviço para dar 5 horas para ele ir lá pro boteco, né? Eu conheço muito nego que diz que não é alcoólatra, mas toda sexta-feira tá lá no boteco, né? Sim. É verdade. E essas pessoas, elas falam, né? Elas não admitem, não praticam o primeiro passo. É verdade. E então, o usuário não é aquele que usa todo dia. É o que usa de vez em quando, é o que usa de final de semana. Só que é os níveis de nível que ele prejudica as pessoas. Por exemplo, um dependente químico, um alcoólico, ele prejudica no mínimo 15 pessoas. 15 a 17 pessoas ele consegue prejudicar, e essas pessoas se tornam codependentes. O que seria um codependente? Seria aquela mãe que vai atrás do filho e pede para ele parar, seria uma irmã, seria um filho. Verdade. E aí vai contando as pessoas da família, o marido, a esposa, a mãe, a sogra, o sogro, o tio, o irmão, daí o amigo mais íntimo. Todo mundo se prejudica com o alcoolismo do cara, né? Sim, ele consegue prejudicar umas 15 a 17 pessoas no mínimo. Ou seja, o patrão, o companheiro de trabalho. Verdade. Porque ele não está mais dando produção onde ele trabalha e aquela empresa precisa dele. E, enfim, porque quando a pessoa tem um vício, né? Eu falo por mim, a gente perde a responsabilidade totalmente, né? A gente só quer saber do nosso vício. E
Verdade mesmo, Pedrilha. Só um minutinho, vou te cortar um pouco para te dar para ler uma informação aqui do livro O que é Dependência Química, da psicóloga Maria Heloísa Bernardo, a respeito do álcool. O álcool, o efeito desinibidor do álcool está na ação sobre os centros superiores do córtex cerebral. Ele rompe o equilíbrio químico controlador do raciocínio e do julgamento. Age, então, sobre os centros inferiores do sistema límbico, que condicionam o estado de ânimo e emoção. A suspensão da inibição pode enganar, pois justamente com a aparente estimulação emocional surge a depressão física. Quanto mais bebe, mais o usuário se sente livre, mais a pressão sanguínea baixa, os reflexos motores se lentificam, a digestão piora, o calor do corpo se dissipa e a excitação sexual diminui. É a segunda parte, né? O álcool tem dois efeitos. O primeiro, ele é estimulante, mas logo depois ele vira depressor. E tem os efeitos colaterais, que são esses que você citou. Nossa, horrível. Mas olha só a magnitude do problema do álcool no Brasil. As estatísticas sobre o alcoolismo nos países em desenvolvimento são precárias. Quer falar um pouquinho antes? Eu queria passar uma informação, segundo um livro que eu li, né? Que agora que você citou isso, segundo a Organização Mundial da Saúde, o álcool é o primeiro lugar do que mais mata no mundo. Não pela pessoa alcoólatra, mas pelo que o álcool causa. O álcool causa acidente, então o acidente é causado pelo álcool, morre alguém. O álcool traz uma cirrose, morre alguém. Então o álcool é o primeiro que mais mata. E em segundo lugar é o suicídio, que também vem decorrente de uso de drogas e álcool. Muito bem, e é verdade isso. As estatísticas sobre o alcoolismo nos países em desenvolvimento são precárias. Na América Latina, pesquisas sobre a prevalência do alcoolismo na população variam entre 3% e 23%. Como ponto de partida, é possível realizar estimativa superficial, só para efeito de reflexão, baseada em parâmetros oferecidos pela Organização Mundial da Saúde. Se aproximadamente 10% de qualquer segmento populacional sofre do alcoolismo, no Brasil, hoje, podemos estimar uma população de aproximadamente, usando a estimativa mínima da Organização Mundial de Saúde para o álcool, de 20 milhões de pessoas, evoluindo dentro de uma das fases de instalação da síndrome de dependência química pelo álcool. Se para cada dependente contabilizarmos a família básica, em média de 4 pessoas, um cônjuge e 3 filhos, é possível chegar a 80 milhões de indivíduos doentes física, emocional e mentalmente, dentro do conceito da codependência, e que também é uma espécie de síndrome que evolui dentro do relacionamento disfuncional com um dependente. Dessa forma, pode-se entender o problema como uma espécie de epidemia silenciosa que compromete a saúde global do indivíduo, da família, da sociedade de forma geral e produz enormes rombos na economia do Brasil. Existem muitos especialistas que se referem ao problema do alcoolismo como uma pandemia. Pandemia é uma epidemia mundial, né? É mundial, exatamente. No nível do mundo inteiro, né? E você falou agora sobre a física, mental, e eu vou falar sobre a espiritual também. Bacana. O alcoolismo, a dependência química, ela também está ligado muito a algumas coisas espirituais, né? Porque as pessoas, com o passar do tempo, com a tecnologia e comerciais, de tudo, de internet, que agora a gente está muito ligado à internet, né? Então o alcoolismo ele começou a atingir uma faixa etária de 12, 13 anos, que é onde as pessoas experimentam primeiro dose, primeiro trago. E cada vez mais cedo, né, Pedrilha? Sim, por quê? Porque a mídia mostra muito. E eu falo do lado espiritual por quê? Porque as pessoas se esqueceram dos princípios espirituais, né? Com a tecnologia e com diversas outras coisas que tem. E as pessoas não têm mais procurado a Deus, a ajuda espiritual.
muitas pessoas não sabem nem mais, tipo... Orar, rezar. Orar, rezar, o que é ir numa igreja, ou num centro, ou da sua religião de preferência. Então, eu tive muita ajuda espiritual. A minha religião, eu sei, a gente não deve falar de religião em AA, nem NA, né? Cada um tem a sua. Mas a minha religião de escolha é uma religião, eu sigo o nível espírita. E segundo esse nível espírita que eu sigo, eu acredito muito que existe um plano espiritual para cada tipo de morte, pelo que a gente fez, enfim. E na verdade é uma coisa meio complicada assim da gente se apegar, mas eu tava contando de volta na minha clínica, né? Eu fiquei e faltava 2 semanas para mim sair, né? De alta. E o meu papel lá naquela clínica era de ronda. Ronda, pra quem não sabe, é ficar sentado numa cadeira o dia inteiro. De olho na galera pra não fugir. De olho na galera pra não fugir. Ronda. E nesse período eu lia bastante e tal. E veio parar um livro na minha mão, que é um livro escrito pela Vera Lúcia Werneck e pelo Espírito Patrícia, é um livro espírita. E como eu falei, eu gosto bastante da doutrina espírita, né? E esse livro, ele fala sobre... Ele conta a história de uma mãe que ela teve uma vida assim, da prostituição. Ela teve um filho, né? E esse filho nasceu da prostituição. E ela se sentiu mal por ter esse filho dessa maneira. E ela deu tudo para esse filho, só que esse filho foi um filho ingrato. E o que ele fez? Ele jogava na cara dessa mãe que ela tinha feito ele de prostituição, e ele usou droga, começou a se envolver num mundo assim que não era o que a mãe dele queria para ele. Enfim, essa mãe morreu, conta a história, e ela foi para um nível espiritual do bem, né? E ela via tudo o que acontecia com esse filho. Daí foi onde um dia esse filho morreu e ele foi parar num plano inferior. Como se fosse um purgatório, né? Para o pessoal entender. Sim, um purgatório, umbral. Para quem já assistiu a novela do Alexandre, A Viagem, o Vale dos Suicidas. Tipo isso. Aí o que aconteceu? Essa mãe, ela viu esse filho, ela queria salvar muito esse filho. Aí, esse livro, ele conta dos valores familiares, gente. Eu não estou falando de religião, estou falando de valores. E foi onde eu comecei a refletir. Tipo assim, eu pensei na minha família, lendo essa história, e comecei a perceber o quanto que eu tinha perdido, né? Eu perdi a dignidade, eu perdi responsabilidade, eu perdi a saúde, eu perdi a confiança, eu perdi os amigos, eu perdi meu carro, eu perdi meu casamento, eu perdi meu emprego e sei lá, eu perdi tudo. E eu perdi um pouco da minha família também, né? Porque eu já não tinha mais a confiança de ninguém. E nesse livro ele vem falar dos valores que a família da gente tem. E eu comecei a pensar numa pessoa muito importante para mim, né? De início, que é a minha avó. Hoje ela tem 76 anos de idade. E foi uma pessoa que fez tudo para mim. E no lugar dessa mãe, do que conta a história, eu vi a minha avó. E eu comecei a pensar, poxa vida, né? Ela faz tudo para mim, eu sou a pessoa importante para ela. E eu sabia que ela não era feliz, porque eu chegava embriagada em casa, eu chegava carregada. E muitas das vezes eu nem sabia quem que levou eu embora. E nesse período eu já tinha, quando eu saí dessa clínica de São Bernardo do Campo, eu
teve uma companheira, né, de Alcoólicos Anônimos que me convidou para frequentar a sala. E na verdade eu nem sabia como era essa sala. E eu fui lá embriagada e falei, eu não vou voltar aqui não. E na verdade eu não voltei no primeiro dia, nem no terceiro, nem no segundo, nem no quinto, nem no 10º. E acabei que comecei a ir lá por etapas, né? E nessas etapas eu conheci uma outra pessoa que eu me identifiquei super bem, assim, porque é uma pessoa que eu consegui ter confiança para contar as minhas coisas, né? E ele acabou virando meu padrinho também do Alcoólicos Anônimos. Legal. Só que eu não consegui ficar limpa de início no Alcoólicos. Eu fui internada, como falei. Eu conheci o Alcoólicos Anônimos no final de 2016, antes dessa internação. Só que eu fui parar nessa clínica, que eu fiquei 2 anos e meio. E na parte do livro ainda, agora continuando, eu comecei a pensar na minha família. Daí a literatura, né, fala assim: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Só que eu, na minha opinião, acho que isso é um pensamento egoísta, porque eu acho que a gente tem que pensar nas pessoas que são pela gente, nas pessoas que ajudam a gente, em vez de pensar primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Então, primeiro, eu pensei em mim, sim, só que eu pensei mais na pessoa que mais me ajudou. Depois eu fui pensando nas outras pessoas da minha família. E daí eu cheguei à conclusão que as únicas pessoas que ficaram do meu lado foi a minha família, né? Aí eu peguei e falei que era injusto o que eu estava pensando em fazer, que eu queria sair dessa clínica. E eu tinha planejado tudo. Eu ia pegar um táxi, eu ia ir num hotel, eu ia pegar 1 litro de White Horse, que é o cavalo branco, é um whisky bem forte. E eu falei, eu vou tomar esse litro. E eu já tinha falado pro povo lá da clínica, pala feminina. E mesmo depois de toda essa história que você contou, tudo, a teimosona queria beber de novo ainda. E eu queria. Aí, Pedrinho, você também é terrível, viu? Isso eu contei pra minha família depois. Só que, lendo essa história que eu li, eu vi como que era o outro lado, porque tem muita gente que pensa, eu não sei, gente, porque eu nunca fui pro outro lado, eu não sei se a gente morre, fica enterrado, se a gente morre, vai para um plano, mas cada um tem a sua crença, né? E eu pensei assim, eu pensava que a vida da gente acabava quando a gente morria, mas eu, em literaturas, e eu acabei tendo a certeza que a gente não morre e acaba tudo, né? Porque vai ter o dia do juízo final, para quem acredita no juízo final, que a gente vai ser cobrado pelos nossos atos. E para quem acredita no espiritismo, a gente vai ser cobrado pelos nossos atos também. E quem acredita na lei do retorno, a gente vai ser cobrado pelos nossos atos também. Então, eu cheguei à conclusão que eu ia sofrer, bebendo, morrendo, estando viva, de qualquer jeito eu ia pagar por isso. E eu não queria pagar por isso, eu queria simplesmente, quando eu estava na minha ativa, beber, morrer, ser enterrada e acabou. E daí, eu não pensava em outras coisas. E daí eu peguei e tomei uma decisão, né? Na última semana que eu fiquei na clínica, eu tomei a decisão de refazer a minha vida. Eu falei assim, eu vou pegar, eu vou começar minha vida de novo. Do zero. Daí eu falei, e eu vou reconquistar tudo que eu perdi, né? E eu sou uma pessoa muito persistente, assim, e eu sou uma pessoa que como que eu posso explicar? Eu sou uma pessoa intensa.
tudo que eu faço é intensamente. Se eu bebi intensamente. Se eu vivi intensamente. Entendi. E se eu queria morrer intensamente. Isso deu para perceber, viu, Pedrilha? Eu vou te interromper um segundinho, porque agora eu estou sentindo que vai chegar a segunda etapa dos seus depoimentos, que é quando você realmente parou com essa literatura, você teve um despertar espiritual. Então, no próximo bloco, convido os ouvintes a continuarem com a gente para descobrir como que a Pedrilha parou de beber definitivamente, né? Só por hoje, né? Porque a gente fala muito isso nas Irmandades, mas quando ela tomou essa decisão, e é muito bacana a história da Pedrilha, e eu vou convidar vocês a ouvir. Antes disso, porém, entretanto, nós vamos ouvir uma sugestão da própria Pedrilha sobre uma dupla chamada Durval e Davi, e eles falam sobre a cocaína. Então eu peço a atenção da galera aí para essa música que a gente vai tocar. É um sertanejo raiz, só que ele fala sobre o nosso tema básico aqui do programa Independência, a voz da recuperação. Fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos, temos reuniões em Capivari e em Rafar. Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados às 20 horas. O André de Melo 286. Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras às 20 horas. Lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro. Alcoólicos Anônimos, reuniões quartas, quintas e sextas às 20 horas e domingo às 9 horas da manhã, Rua André de Melo 286. Grupos Familiares Naranon, reuniões quintas às 20 horas e domingos às 15 horas, Rua Dr. João Adolfo Stein, 480, Pão de Açúcar. Grupos Familiares Alanon, domingos 9 horas, Rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30 na Igreja São Benedito, Rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos. Reuniões sábados, 15 horas. Rua André de Melo, 286, Sobreloja. Eu preciso parar de beber. A bebida está me matando. Chega de envergonhar a família. Estou no fundo do poço. Chega. Se você quer parar, pare aqui. Alcoólicos Anônimos. Tipo assim, você olhando assim à primeira vista, é uma coisa muito difícil você entregar a sua vida nas mãos de alguém, de alguma coisa, de um Deus ou de um espírito, ou seja, de qualquer coisa que não seja você, para tomar decisões por você, entendeu? E então era um passo muito difícil para mim. Os outros eu até não achava tão difícil, mas o terceiro eu falava, será que tem como passar os outros passos sem passar o terceiro? Posso pular esse? Daí eu tentava pular esse passo. Daí foi quando eu acredito que foi depois desse livro eu tive o despertar espiritual, porque foi onde abriu a minha mente para todas as coisas erradas, para as pessoas que eu consegui prejudicar. E daí veio o arrependimento, daí com o arrependimento veio o desejo de mudança, e eu tive muita ajuda espiritual, e eu peguei e consegui, né? Eu falei, nossa, Você tomou uma decisão, né? Eu tomei a decisão. Só que antes... Vou parar de beber. Porque todas as vezes que você estava na clínica, pelo que você contou, você já estava lá planejando sua recaída, né? Sim. E na verdade todo mundo que está na clínica faz isso, quase todos. Eu fiz isso também na minha internação. Eu estava numa clínica que era dividida, era uma clínica mista, né? Todas as clínicas que eu fiquei foram mistas. E essas clínicas, a gente conversa, né, com as pessoas, só que é dividida as alas masculina e feminina.
mas a gente partilha e nas conversas as pessoas falam a verdade, se elas querem ou não querem parar. Tem gente que cai no auto-engano e eu sempre falei a verdade, eu não queria parar. Uma vez eu cheguei a falar com minha mãe, ela falou, por que você faz isso? Eu falei, porque eu gosto de beber, por isso que eu bebo, porque eu gosto. E nesse despertar espiritual, que eu só percebo hoje que foi um despertar espiritual, eu acredito que não são todas as pessoas que têm esse despertar. E porque quando a gente tem esse despertar hoje, eu sei que ele existe, a gente não tem vontade, a gente não tem desejo, a gente simplesmente esquece por um momento que a bebida fez um bem pra gente, que foi um bem tipo mascarado, né? Que na verdade não foi bem. E a gente começa a acreditar nos desígnios da vida, nos desígnios de Deus. Porque eu acho que tudo tem um propósito na vida e nada acontece por acaso na vida da gente. Ou seja, ninguém passa pelo que o outro tem que passar, entendeu? Então, eu acho que o que eu passei, eu não sei porque eu passei por isso, mas eu sinto que eu tive que passar por isso para perceber alguma coisa ou para mudar alguma coisa assim para o meu crescimento espiritual e pessoal, né? E hoje eu não agradeço porque eu passei por isso, porque não foi bom para mim. Eu tive vários problemas com o alcoolismo e ainda continuo tendo problemas. Na verdade, tomo 22 comprimidos por dia, decorrente de problemas ocasionados pelo álcool na minha saúde. Mas o alcoolismo fez eu mudar muito a minha opinião a respeito de vários assuntos, de várias coisas, das pessoas, fez eu conhecer as pessoas, fez eu me conhecer melhor, fez eu conhecer a minha capacidade. E eu descobri também que as pessoas falam assim, você é burro de usar droga, não sei o quê. E na verdade, gente, é o inteligente que usa droga. O burro, ele fala assim, ó, não, eu não vou usar porque isso vai fazer mal pra mim. Ele tem medo, só que o inteligente, ele desafia, né? É ousado demais, ele né? fala, eu consigo parar se eu usar isso daí, porque não sei o quê. E é onde os inteligentes se ferram. Então, eu peguei e eu acreditei muito que Deus assim agiu na minha vida e esse despertar espiritual houve. Porque tem gente que fala assim, o despertar espiritual não existe. Eu acredito que o despertar espiritual é igual ao amor. Tem gente que fala, eu amei eu amei outro, eu amei. Só que na verdade o amor é uma coisa que a gente sente uma vez assim, ou de maneira diferente. E o despertar não, eu vou explicar de outra maneira. Existe o amor e existe o despertar espiritual. Então, quem amou sabe como que é o amor. E quem sentiu o despertar espiritual sabe como que é o despertar espiritual. Então existem pessoas que nunca conseguiram amar e nunca vão conseguir. Como existem pessoas que nunca vão sentir o despertar espiritual e não vão conseguir. Por quê? Porque a gente tem que abrir a mente da gente pra gente sentir isso. E tem o 7º passo, né? O 7º passo é um passo importante, humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de todas as nossas imperfeições. O que significa? É a gente pedir novamente a ajuda do poder superior, que é Deus ou o que você confia da sua preferência, para que Ele te ajude a te livrar do que te atrapalha. Então, para você pedir ajuda, você tem que ter a mente aberta. Se você não tem a mente aberta, você não vai conseguir pedir ajuda. Se você não consegue pedir ajuda e não tem a mente aberta, infelizmente você não vai ter um despertar espiritual. E eu foram 10 anos de alcoolismo.
O meu alcoolismo ativo começou aos 23, 22 anos. Eu tô agora com 35 anos. Então foi 10 anos, dos 23 aos 33. Entre idas e voltas. E eu hoje vivo só por hoje, né? Eu não sei, porque ninguém na verdade sabe quanto tempo ainda vai viver. E só que tipo, eu penso que o tempo que eu viver, eu quero viver em sobriedade, né? E eu quero, tipo, praticar o 12º passo também, que é muito importante também, que é, tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos transmitir essas mensagens a outros alcoólicos e a outros adictos e praticar esses princípios que a gente aprendeu em todas as nossas atividades. O que significa esse passo? Ele significa a gente levar ajuda ao adicto que ainda sofre, ao alcoólico que ainda sofre, e falar para essas pessoas que estão passando pelo que a gente passou, que existe uma luz no fim do túnel, e que se a gente tiver fé, como diz a música do Raul Seixas, né? Tenha fé em Deus, você consegue ir aonde você quiser. Porque, e outra coisa que também que eu percebi nessa vida, depois da minha recuperação, foi que Deus, Ele nunca faz o pior pra gente. Então, quando Ele tira alguma coisa de você, é porque Ele tem o melhor para dar. Ele quer o novo para sua vida. Então, se Ele tirou um amigo, é porque Ele tem um amigo melhor para te apresentar. Se você perdeu o seu emprego, é porque você vai ganhar um emprego melhor. E se você está vivendo o novo, você tem que aproveitar, porque esse é o novo de Deus, entendeu? Então, Deus, Ele sempre vai querer o melhor para o filho dele. E tem uma passagem na Bíblia que eu acho muito bonita também, que fala assim: pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu nunca me esquecerei de ti. Então, Deus, Ele nunca abandona a gente. E às vezes quando a gente acha que Ele abandonou, né? Que tem uma carta muito bonita que chama Passos na Areia, que fala que a pessoa viu apenas duas pegadas, né? E falou: Deus, o Senhor me abandonou. E Deus responde nessa carta: não, quando você viu as duas pegadas, era eu que estava te carregando no colo, né? Legal, é bacana mesmo essa passagem aí. Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que tudo isso que aconteceu comigo foi um aprendizado para eu saber quem eram as pessoas que eu estava escolhendo para ficar perto de mim na minha vida, e que Deus tem o melhor para me oferecer, e que eu sei que eu tenho uma missão, como todos nós temos uma missão no mundo, e eu creio que seja uma missão boa. Eu ainda não descobri qual é, mas eu pretendo tentar ajudar outras pessoas que sofrem ou sofreram do mesmo problema que eu, e deixar essa mensagem para que não desista, né, dos seus sonhos, não ache que você acabou sua vida, não ache que você não vai ter uma segunda chance, porque o mundo, ele é uma oportunidade, né? E ele é cheio de oportunidade, então você tem que aproveitar cada oportunidade que você tem e viver o seu dia como se ele fosse o último da sua vida, pois na verdade você não sabe se ele vai ser o último mesmo ou não. Então, viver intensamente. E eu acredito também no princípio da caridade, praticar a caridade e viver como se cada dia fosse o último, porque na verdade você não sabe quanto tempo você vai durar. E tentar praticar o bem com as pessoas ao seu redor, porque tudo que você fizer de bem, você vai receber de bem. Que se você fizer de mal, você vai receber de mal. E existe a lei do retorno, eu acredito muito nessa lei,
E eu sei que muitas coisas que eu fiz de errado, como eu falei dos meus problemas de saúde, é a lei do retorno, que eu colhi, o que eu plantei eu estou colhendo hoje, né? E ninguém escapa da lei do retorno, seja vivo, seja morto, seja de qualquer maneira. E a Bíblia também fala, né, que a lei do retorno ela acontece aqui na Terra mesmo. Então, é nisso que eu acredito e eu queria que todo mundo, um codependente, uma mãe, um pai, um irmão, não julgue o alcoólico, o adicto, o usuário, fale que ele não tem jeito, porque as palavras têm poder. E, tipo assim, tente compreender e tente ajudar, porque eu não tive compreensão de todas as pessoas da minha família, mas eu tive compreensão de algumas que foram importantes, porque não é todo mundo que conhece a nossa doença. Então as pessoas julgam que, tipo, é sem vergonhice. Ninguém sabe que o cérebro é do jeito que eu expliquei, entendeu? Não é todo mundo que sabe. Então não julgue um dependente pelo que você está vendo que ele faz, porque na verdade ninguém sabe o que se passa na cabeça do dependente, e você pode pensar que o dependente esqueceu de você, que esqueceu que você é a mãe dele, que você é o pai dele, que você é o irmão dele, que você é a esposa dele. Só que na verdade ele não se esqueceu. Só que o que está dominando ele nesse momento é a substância. E quando a substância domina a gente não tem força para pensar nas outras pessoas. Mas isso não significa que a gente deixou de amar, entendeu? A gente só esqueceu por um tempo e a gente acha que as pessoas são eternas, então a gente acha que a gente sempre vai ter uma chance de pedir o perdão, de se arrepender do que a gente fez, e que essas pessoas vão estar do nosso lado sempre, quando não é verdade. As pessoas não são eternas, e um dia ou outro essas pessoas vão sair da nossa vida. Foi que me impulsionou também, porque eu cheguei com essa conclusão, que ninguém era eterno e que mais cedo ou mais tarde as pessoas que eu mais amava iam sair da minha vida de uma maneira ou de outra, seja por morte, seja por desistência. Mas eu nunca deixei de amar ninguém das pessoas importantes para mim, que, sei lá, foi minha avó, meu tio, minhas irmãs, meus familiares. Muito legal. Foi isso que aconteceu. Então não desista do seu dependente, ajude ele, porque a gente precisa de ajuda e a gente precisa de um voto de confiança quando a gente está preparado para mudar e de experimentar esse despertar espiritual. Muito legal, parabéns, viu, pela sua decisão de mudar o rumo da sua vida. É comovente sua história, né? Eu conheço, mas eu aposto que o pessoal aqui está comovido. Inclusive, tá um monte de gente aqui no WhatsApp da rádio. Você pode participar também. 996-50-1063. Jorge Pocinholo, nosso presidente aqui do Grêmio Recreativo da Rádio Alternativa, falando que tá adorando o programa, tá adorando o seu depoimento aqui. Excelente, né? Tá espalhando aqui a mensagem. Diz que já convidou um monte de gente para ouvir aí a rádio. Deve ter aumentado bastante a audiência, né? A Rita também entrou em contato com a gente, o companheiro Vanderlei, o Cleiton, Maria Helena, tá todo mundo aí através do WhatsApp dando os parabéns pela sua história de vida, pelo seu depoimento, né? E principalmente pela sua recuperação. Parabéns, viu, Pedrilha? Obrigada. Muito bacana, todo mundo gostou bastante aqui da sua participação no programa Independência. Temos mais 10 minutinhos de programa Independência, dá para fazer mais um bloco. Legal, estamos de volta com o programa Independência, a voz da recuperação. Recebemos uma ligação muito simpática da nossa amiga Araci, que já vem participando do programa Independência já há algumas semanas. Mandou um super beijo para Pedrilha, adorou o depoimento, falou que com seu depoimento com certeza você estará ajudando muitas pessoas hoje. Enfim, né? Parabenizou super você aí, companheirinha.
Muito obrigado, Araci. Um beijão pra você. O programa Independência adora quando você participa. E se você quiser participar também do programa Independência, ou pelo WhatsApp 996501063, ou pelo telefone que nem a Araci fez aqui, é só ligar no 34923717. E se quiser também, eu te boto até no ar aqui pra falar, ao vivo. Legal. Estamos chegando ao final do programa Independência. Já abriu seu microfone aí, Pedrilha. Sua mensagem de despedida, enfim, o microfone é seu, o programa é todo seu, querida. Infelizmente, né, a gente já chegando ao fim, como o Marcos falou, mas o que eu tenho para falar nesse momento é: nunca desista do seu sonho, nunca desista do seu dependente, do seu familiar, e sempre peça uma intervenção divina, porque prece, oração e amor, o amor, gente, ele liberta tudo, entendeu? Liberta qualquer pessoa de um vício. Então, não é com agressividade que você vai tirar uma pessoa do vício, mas é com compreensão e oportunidade, porque muitas pessoas morrem por falta de oportunidade e falta de carinho e atenção e compreensão. Então, uma dica que eu dou é a gente entender, sobre a doença. Eu expliquei um pouco assim, mas se você entende sobre a doença, você vai saber também como ajudar. Então, você que é um codependente, procure um dos grupos de apoio, como o Alanon, o Naranon, o Amor Exigente. E você que é dependente e admite que você é dependente, pratique o primeiro passo, admita que você está nesse vício, admita que você não está conseguindo sair, entregue seu caminho e suas vontades e deixe que Deus conduza a sua vida, e eu tenho certeza que tudo vai melhorar, porque se você bebe ou usa, o problema é seu, mas se você quer parar de usar e de beber, o problema é nosso. Legal. Então, é essa mensagem que eu tenho para deixar para vocês. Um beijo, obrigado por terem me ouvido. Tenham uma ótima tarde. Legal, obrigado, Pedrilha. O programa Independência está sempre aberto. A galera gostou muito, eu gostei muito particularmente. Muito obrigado pela sua participação. Sempre que você quiser, as portas da Rádio Alternativa estão abertas aí para seu depoimento, principalmente aqui no programa Independência. Obrigada. Eu que agradeço. Vamos chegando ao fim de mais um programa Independência. Daqui a pouco fiquem comigo aí. Vamos ter o Tardes Sônicas, pedradas do rock and roll, um pouquinho de rap, um pouquinho de reggae. Enfim, vamos tocar música de tiozão, música das antigas no programa Tardes Sônicas. Daqui a pouco. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que o poder superior ilumine a vida de todos vocês. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!